Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 15. Keter, a primeira Sefira. Título: Keter, a coroa. Hebraico: Ka, Tal, reis. Imagem mágica: um antigo rei barbudo visto de perfil. Situação na árvore, na cabeça do pilar do equilíbrio no triângulo superno. Texto yezirático: o primeiro caminho é chamado de inteligência admirável ou oculta porque é a luz que dá o poder de compreensão do primeiro princípio, que não tem começo. E é a glória primordial, porque nenhum ser criado pode atingir sua essência. Títulos dados a Keter: existência das existências. Oculto do oculto. Ancião dos anciões. Ancião dos dias. O ponto primordial. O ponto dentro do círculo. O Altíssimo. O vasto semblante. A cabeça branca. A cabeça que não é macroprosopos. Amém. Lux oculta. Lux interna. Ele. Nome de Deus, Eie. Arcanjo, Metatron. Ordem dos anjos, criaturas vivas sagradas. Chayote Akades. Chakra mundano, Rashita Gilgalim. Primum Mobile. Primeiros redemoinhos. Experiência espiritual, união com Deus. Virtude, conquista. Conclusão da grande obra. Vício. Correspondência no microcosmo, o crânio. O Sa. E Eshida. A centelha divina. O lótus de 1000 pétalas. Símbolos: o ponto. A coroa. A suástica. Cartas de tarô: os 4 ases. As de paus, raiz dos poderes do fogo. As de copas, raiz dos poderes da água. As de espadas, raiz dos poderes do ar. As de pentagramas, raiz dos poderes da terra. Cor em Atzilut, brilho. Bria, brilho branco puro. Y Etzira, brilho branco puro. Assia, ouro branco salpicado. Keter, a coroa, é colocada na cabeça do pilar do meio do equilíbrio, e dele dependem para trás os véus negativos da existência. Já escrevi sobre o uso desses véus negativos como pano de fundo para o pensamento, então não vou me repetir sobre este ponto, mas lembrar ao leitor que Keter, o primeiro manifesto, representa a cristalização primordial em manifestação daquilo que era até então não manifesto e, portanto, incognoscível por nós. Sobre a raiz da qual Keter brota, não podemos saber nada, mas sobre Keter em si, podemos saber algo. Pode ser para nós em nosso estágio de desenvolvimento o grande desconhecido, mas não é o grande incognoscível. A mente do mago deve cercá-lo em suas visões superiores. Em minhas próprias experiências com a operação conhecida como ascensão nos planos, que consiste em levar a consciência até o pilar do meio por meio da concentração nos símbolos sucessivos e nos caminhos, Keter, na única ocasião em que toquei sua franja, apareceu como uma luz branca ofuscante, na qual todo o pensamento ficou completamente em branco. 2. Em Keter não há forma, mas apenas ser puro, seja o que for. É, pode-se dizer, uma latência a apenas um grau de distância da não existência. Tais conceitos devem necessariamente ser vagos, e estou mal equipado para dar a eles a definição que eles podem possuir, mas estou bastante satisfeito que devemos reconhecer graus de devir, e que a diferenciação grosseira de ser e não ser não representa os fatos. Com a existência manifestada, surgem os pares de opostos, mas em Keter não há divisão nos pares de opostos, que devem esperar por sua manifestação até que Chokma e Bina sejam emanados. 3. Keter, então, é e existia antes que houvesse qualquer reflexão de si mesmo para servir como uma imagem na consciência e estabelecer polaridade. Devemos acreditar que ele transcendeu todas as leis conhecidas de manifestação por existir sozinho, sem reação. Mas quando falamos de Keter,
deve ser lembrado que não queremos dizer uma pessoa, mas um estado de existência, e este estado de substância existente deve ter sido totalmente inerte, ser puro sem atividade, até que a atividade começou, que emanou Shokma. 4. A mente humana, não conhecendo nenhum outro modo de existência além do de forma e atividade, tem a maior dificuldade em obter qualquer conceito adequado de um estado de passividade inteiramente sem forma que, no entanto, é mais distintamente não ser. No entanto, esse esforço deve ser feito se quisermos entender a filosofia cósmica em seus fundamentos. Não devemos puxar os véus da existência negativa na frente de Keter ou nos condenaremos a uma dualidade perpétua não resolvida. Deus e o diabo guerrearão para sempre em nosso cosmos, e não pode haver finalidade para seu conflito. Devemos treinar a mente para conceber o estado de ser puro sem atributos ou atividades. Podemos pensar nisso como a luz branca ofuscante, indiferenciada em raios pelo prisma da forma, ou podemos pensar nisso como a escuridão do espaço interestelar, que não é nada, mas contém as potencialidades de todas as coisas. Esses símbolos, observados pelo olho interior, são uma ajuda maior para a compreensão de Keter do que qualquer quantidade de definições filosóficas exatas. Não podemos definir Keter, podemos apenas indicá-lo. 5. É uma surpresa e iluminação contínua descobrir o significado extraordinário das dicas contidas nas tabelas de correspondências e a maneira como elas conduzem a mente de conceito a conceito quando ponderadas. A primeira sefira é chamada de coroa, note-se, não de cabeça. Agora, a coroa é algo sobreposto à cabeça, e isso nos dá uma dica clara de que Keter é do nosso cosmos, mas não está nele. Também encontramos sua correspondência microcósmica no lótus de 1000 pétalas, o Sahasrara Chakra, que está na aura imediatamente acima da cabeça. Isso, eu acho, nos ensina claramente que a essência espiritual mais íntima de qualquer coisa, seja homem ou mundo, nunca está em manifestação real, mas é sempre a base subjacente, por trás, ou raiz de onde tudo brota, pertencendo de fato a uma dimensão diferente, uma ordem diferente de ser. É esse conceito dos diferentes tipos de existência que é fundamental para a filosofia esotérica, e deve sempre ser tido em mente ao considerar os reinos invisíveis do mago ou ocultista operante. 6. Na filosofia Vedanta, Keter seria, sem dúvida, igualado a Parabrahman, Shokma Brahman e Bina Mula Prakriti. Nos outros grandes sistemas de pensamento humano, Keter é igualado ao seu conceito primário e pode ser tomado como o pai dos deuses. Se para eles o universo se originou no espaço, então Keter é o deus do céu. Se ele se originou na água, Keter é o oceano primordial. Sempre encontramos em conexão com Keter o senso de ausência de forma e a temporalidade. Os deuses de Keter são deuses terríveis que comem seus filhos, pois Keter, embora o pai de todos, reabsorve o universo de volta para si mesmo no final de uma época de evolução. 7. Keter é o abismo de onde tudo surgiu e de volta no qual ele cairá no final de sua época. Portanto, em mitos esotéricos associados a Keter, encontramos a implicação de não existência. Em conceitos esotéricos, no entanto, aprendemos que tal conceito é errôneo. Keter é a forma mais intensa de existência, ser puro e limitado por forma ou reação, mas é a existência de outro tipo diferente daquele ao qual estamos acostumados e, portanto, parece-nos não existir porque não se conforma a nenhum dos requisitos que estamos acostumados a pensar como determinantes da existência. Este conceito de outros modos de existência está implícito em nossa filosofia e deve sempre ser mantido em mente, pois é a chave para Keter, e Keter é a chave para a árvore da vida. 8. O texto litzerático descritivo de Keter, como todos os ditos do Sefer Yetzirah, é um dito oculto. Ele chama Keter de inteligência oculta, e esta denominação é confirmada por vários outros títulos dados a Keter na literatura cabalística. É o oculto do oculto, a altura inescrutável, a cabeça que não é. Aqui novamente obtemos a confirmação da ideia de que a coroa está acima da cabeça do homem celestial, Adam Kadmon, que o ser puro está por trás da manifestação e não é absorvido por ela, mas sim a emana ou projeta. Assim como nos expressamos em nossas obras, Keter se expressa em manifestação.
Mas as obras de um homem não constituem sua personalidade, mas são a expressão de sua atividade natural. Assim é com Keter, seu modo de existência não é manifestado, mas é a causa da manifestação. 9. Até aqui consideramos Keter em Atzilut, ou seja, como sua essência essencial e primária. Devemos agora considerar Keter como ele aparece nos 3 outros reinos distinguidos pelos cabalistas. 10. Cada reino ou plano de manifestação tem sua forma primária. A matéria, por exemplo, é com toda probabilidade primariamente elétrica, e isso é expresso pelos esoteristas como o subplano etérico que fica atrás dos 4 planos elementais da Terra, ar, fogo e água, ou em outras palavras, as 4 condições da matéria densa, sólida, líquida, gasosa e etérica. 11. Os cabalistas concebem a árvore como existente em cada um dos 4 reinos de Atzilut, espírito puro, Bria, mente arquetípica, e Etzira, consciência de imagem astral, e Assia, o mundo material em seus aspectos densos e sutis. As operações das forças de cada sefira são representadas em cada mundo sob a presidência de um nome divino, ou palavra de poder, e essas palavras dão as chaves para as operações do ocultismo prático nos planos. O nome de Deus representa a ação da sefira no mundo de Atzilut, espírito puro. Quando o ocultista invoca as forças de uma sefira pelo nome de Deus, significa que ele deseja contatar sua essência mais abstrata, que ele está buscando o princípio espiritual subjacente e condicionando aquele modo particular de manifestação. É uma máxima do ocultismo branco que toda operação deve começar com a invocação do nome de Deus da esfera na qual a operação deve ocorrer. Isso garante que a operação esteja em harmonia com a lei cósmica. O equilíbrio da força natural não deve ser superado levianamente. É essencial para a segurança do mago que ele conduza suas operações de acordo com a lei cósmica, portanto, ele deve procurar entender o princípio espiritual envolvido em cada problema e resolvê-lo de acordo. Toda operação, portanto, deve ter sua unificação ou resolução final em Ei, o nome divino de Keter em Atzilut. 12. A invocação da divindade sob o nome de Ei, ou seja, a afirmação do ser puro, eterno, imutável, sem atributos ou atividades, subjacente, mantendo e condicionando tudo, é a fórmula primária de todo o trabalho mágico. É somente quando a mente está imbuída da realização deste ser imutável infinito da máxima concentração e intensidade que ela pode ter qualquer realização de poder ilimitado. A energia derivada de qualquer outra fonte é uma limitada e parcial energia. Somente em Keter está a fonte pura de toda energia. As operações do mago que visam a concentração de energia, e quais operações não? Devem sempre começar com Keter, porque aqui tocamos a força ascendente que surge do grande manifesto, o reservatório de poder ilimitado. É por meio de Keter, do grande manifesto escondido atrás dos véus da existência negativa, que o poder é extraído. Se extrairmos poder de qualquer esfera especializada da natureza, estamos, por assim dizer, roubando Pedro para pagar Paulo. O poder veio de algum lugar e foi para algum lugar, e tem que ser contabilizado no acerto de contas final. É por essa razão que se afirma que o mago paga em sofrimento pelo que ganha por meios mágicos. Isso é verdade se sua operação for realizada em qualquer uma das esferas inferiores da natureza, mas se começar no Keter de Atzilut, ele está atraindo força e manifesta para a manifestação, ele está aumentando os recursos do universo e, desde que mantenha as forças em equilíbrio, não haverá nenhuma reação adversa nem pagamento em sofrimento pelo uso dos poderes mágicos. 13. Este é um ponto de tremenda importância prática. Os alunos foram ensinados que os 3 supernos, Keter, Chokmah e Bina, estão além do alcance do trabalho prático enquanto estamos em encarnação. É verdade que eles estão além do alcance da consciência cerebral, mas são a base essencial de todos os cálculos mágicos, e se não trabalharmos a partir desta base, não temos nenhuma fundação cósmica, mas estamos equilibrados entre o céu e a terra e não encontramos nenhum lugar de descanso ou segurança, mas devemos sempre manter as tensões mágicas que mantêm as formas astrais em existência.
14. A grande diferença entre a ciência cristã e as formas mais cruas do novo pensamento e da autossugestão é que ela inicia todos os seus trabalhos na vida divina, e por mais completamente racionais que sejam suas tentativas de filosofar seu sistema, seus métodos são empiricamente sólidos. O ocultista, e especialmente o praticante de magia cerimonial, se não for instruído nesta disciplina, tende a iniciar sua operação sem qualquer referência à lei cósmica ou princípio espiritual. Consequentemente, as imagens astrais que ele forma são como corpos estranhos no organismo do homem celestial, ou macrocosmo, e todas as forças da natureza são espontaneamente direcionadas para a eliminação da substância estranha e a restauração do equilíbrio normal de tensões. A natureza luta contra o mago com unhas e dentes. Consequentemente, quem quer que tenha recorrido à magia não consagrada nunca pode largar sua espada, mas deve sempre ser na defensiva para manter o que ele ganhou. Mas o adepto que começa seu trabalho no Keter de Atzilut, isto é, no princípio espiritual, e trabalha esse princípio para baixo até sua expressão nos planos da forma, empregando o poder extraído do imanifesto para esse propósito, fez de sua operação uma parte do processo cósmico, e a natureza está com ele em vez de contra ele. 15. Não podemos esperar entender a natureza de Keter em Atzilut, mas podemos abrir nossa consciência para sua influência, e sua influência é muito poderosa e dá uma estranha sensação de eternidade e imortalidade. Podemos saber quando a invocação de Ei em seu brilho branco puro foi eficaz, porque nos encontraremos percebendo com completa convicção a total impermanência e insignificância dos planos de forma e a suprema importância da vida única que condiciona toda forma como argila nas mãos do oleiro. 16. A meditação sobre Keter nos dá uma percepção intuitiva de que o resultado de uma operação não importa nem um pouco. Deixe a sujeira brincar com a sujeira se isso agradar à sujeira. Uma vez que essa percepção tenha sido obtida, temos o domínio sobre as imagens astrais e podemos virá-las desta forma e daquela como nos agradar. É somente quando o operador não se importa com o resultado da operação no plano físico que ele atinge esse domínio completo sobre as imagens astrais. Ele está preocupado simples e unicamente com o manuseio de forças e a realização delas através da manifestação em forma. Mas ele não se importa com a forma que as forças podem assumir, ele deixa isso para elas, pois elas certamente assumirão a forma que for mais consonante com sua natureza, e assim serão mais fiéis à lei cósmica do que qualquer desígnio que seu conhecimento limitado poderia atribuir a elas. Esta é a chave real para todas as operações mágicas, e sua única justificativa, pois não podemos girar o universo ao redor para atender ao nosso capricho ou conveniência. Mas somos justificados apenas no trabalho deliberado de magia quando trabalhamos com a grande maré da vida em evolução para nos trazer a plenitude da vida, qualquer que seja a forma que essa experiência ou manifestação possa tomar. Eu vim para que tenham vida, e que a tenham em abundância, disse Nosso Senhor, e essa deve ser a palavra do mago. Vida, e somente vida, deve ser sua palavra, e não qualquer manifestação especializada dela como sabedoria, poder, nem mesmo amor. 17. Aqueles que acompanharam a discussão anterior ponto por ponto podem agora ser capazes de ver algum significado nas palavras enigmáticas do texto etzirático atribuídas a Keter. As palavras inteligência oculta transmitem uma sugestão da natureza não manifesta da existência de Keter, que é confirmada pela declaração de que nenhum ser criado pode atingir sua essência, isto é, nenhum ser usando como seu veículo de consciência qualquer organismo dos planos da forma. Quando, no entanto, a consciência foi exaltada ao ponto em que transcende o pensamento, ela recebe da glória primordial o poder de compreensão do primeiro princípio, ou em outras palavras, então conheceremos assim como somos conhecidos. 18. Eu sou o que sou, ser puro, é o nome divino de Keter, e sua imagem mágica é um antigo rei barbudo visto de perfil. O Zohar diz deste antigo rei barbudo que ele é todo o lado direito. Não vemos a imagem mágica de Keter de rosto inteiro, ou seja, completa, mas apenas parcialmente. Há um aspecto que deve estar sempre escondido de nós, como o lado oculto da lua. Este lado de Keter é o lado que está em direção ao imanifesto, que a natureza de nossa consciência manifestada nos impede de compreender, e que deve ser sempre um livro selado para nós. Mas aceitando essa limitação,
Podemos olhar em contemplação para o aspecto de Keter, o perfil do antigo rei barbudo, apresentado a nós refletido para baixo na forma. 19. Antigo é este rei, o ancião dos anciões, o ancião dos dias, pois ele era desde o princípio, quando o semblante não contemplava o semblante. Um rei ele é, porque ele governa todas as coisas de acordo com sua vontade suprema e inquestionável. Em outras palavras, é a natureza de Keter que condiciona todas as coisas, porque todas as coisas são evoluídas a partir dela. Barbudo ele é, porque no curioso simbolismo dos rabinos cada fio de sua barba tem significado. 20. A manifestação das forças de Keter em Bria, o mundo da mente arquetípica, é dita ser através do arcanjo Metatron, o príncipe dos semblantes, que a tradição afirma ter sido o professor de Moisés. O Sefer Yetzirah diz sobre o 10º caminho, Malkut, que ele faz com que uma influência flua do príncipe dos semblantes, o arcanjo de Keter, e é a fonte de iluminação de todas as luzes do universo. Assim, aprendemos claramente que não apenas o espírito flui para a manifestação na matéria, mas a matéria, por sua própria energia, atrai o espírito para dentro manifestação, um ponto importante para o praticante de magia, pois lhe ensina que ele é justificado em suas operações e que o homem não é obrigado a esperar pela palavra do Senhor, mas pode clamar a Deus para ouvi-lo. 21. Os anjos de Keter, operando no mundo etzirático, são o Shayot HaKadesh, criaturas sagradas vivas, e seu nome carrega a mente para a visão da carruagem de Ezequiel e as 4 criaturas sagradas diante do trono. O fato de que os 4 ases do tarô, atribuídos a Keter, são considerados como representantes das raízes dos 4 elementos da terra, ar, fogo e água reforça ainda mais essa associação. Podemos olhar, então, para Keter como a fonte dos elementos. Este conceito esclarece muitas dificuldades ocultas e metafísicas que ocorrem se limitarmos sua operação ao plano astral e considerarmos os elementais como pouco melhores que demônios, como algumas escolas de pensamento transcendental parecem fazer. 22. Toda a questão dos anjos, arcontes e elementais é muito controversa e muito importante no ocultismo, porque sua aplicação prática à magia é imediata. O pensamento cristão pode tolerar com esforço a ideia de arcanjos, mas os espíritos ministradores, os mensageiros que são chamas de fogo e os construtores celestiais são estranhos à sua teologia. Deus, sozinho e em um instante, fez os céus e a terra. O grande arquiteto do universo também é o pedreiro. A ciência esotérica não o faz. O iniciado conhece as legiões de seres espirituais que são agentes da vontade de Deus e os veículos da atividade criativa. É por meio deles que ele trabalha, pela graça de seu arcanjo governante. Mas um arcanjo não pode ser conjurado por nenhum feitiço, por mais potente que seja. Em vez disso, é que quando efetuamos uma operação da esfera de uma sefira específica, o arcanjo trabalha por meio de nós para o cumprimento de sua missão. A arte do mago, portanto, está em alinhar-se com a força cósmica para que a operação que ele deseja realizar possa ocorrer como parte do funcionamento das atividades cósmicas. Se ele for verdadeiramente purificado e dedicado, esse será o caso com todos os seus desejos, e se ele não for verdadeiramente purificado e dedicado, ele não é um adepto, e sua palavra não é uma palavra de poder. 23. É interessante notar que no mundo de Assia o título da esfera de Keter é Rashida Jugalim, ou primeiros redemoinhos, indicando assim que os rabinos estavam familiarizados com a teoria nebular antes que a ciência estivesse familiarizada com o telescópio. A maneira pela qual os antigos deduziram os fatos básicos da cosmogonia por meios puramente intuitivos e o uso do método de correspondências, séculos antes da invenção e aperfeiçoamento dos instrumentos de precisão que permitiram ao homem moderno fazer as mesmas descobertas de outro ângulo, deve ser motivo de espanto perpétuo para qualquer um que se aproxime da filosofia tradicional de forma imparcial. 24. Como acima, assim abaixo. O microcosmo corresponde ao macrocosmo, e devemos, portanto, buscar no homem o Keter acima da cabeça que brilha com um brilho branco puro em Adam Kadmon, o homem celestial. Os rabinos o chamam de Yeshida, a centelha divina, os egípcios o chamam de Sa, os hindus o chamam de lótus de 1000 pétalas.
Mas sob todos esses nomes temos a mesma ideia, o núcleo do espírito puro que emana, mas não habita suas muitas manifestações nos planos da forma. 25. Disse que nunca enquanto estivermos encarnados podemos nos elevar à consciência de que é ter em absoluto e manter o veículo físico intacto contra nosso retorno. Assim como Enoque andou com Deus e não estava, assim o homem que tem a visão de que é ter é interrompido no que diz respeito ao veículo da encarnação. Porque isso deve ser prontamente discernido quando lembramos que não podemos entrar em um modo de consciência a não ser reproduzindo em nós mesmos, assim como a música não significa nada para nós a menos que o coração cante com ela. Se, portanto, reproduzimos em nós mesmos o modo de ser daquilo que não tem forma nem atividades, segue-se que devemos nos libertar da forma e da atividade. Se tivermos sucesso em fazer isso, aquilo que é mantido unido pelo modo forma da consciência se desintegrará e retornará aos seus elementos. Assim dissolvido, não pode ser remontado pelo retorno da consciência. Portanto, quando aspiramos à visão de que é ter em absolute, devemos estar preparados para entrar na luz e não sair novamente. 26. Isso não implica que o nirvana seja aniquilação, como uma interpretação ignorante da filosofia oriental ensinou ao pensamento europeu, mas implica uma mudança completa de modo ou dimensão. O que seremos quando nos encontrarmos classificados com as santas criaturas vivas? Não sabemos, e ninguém que alcançou a visão de que é ter em absolute retornou para nos dizer, mas a tradição afirma que há aqueles que o fizeram e que estão intimamente envolvidos com a evolução da humanidade são os protótipos daqueles super-homens a respeito dos quais todas as raças têm uma tradição que, infelizmente, nos últimos anos foi desvalorizada e degradada por ensinamentos pseudo-ocultos. Sejam quais forem ou não esses seres, é seguro dizer que eles não têm forma astral nem personalidade humana, mas são como chamas no fogo que é Deus. O estado da alma que atingiu o nirvana pode ser melhor comparado a uma roda que perdeu seu aro e cujos raios se tornaram raios que penetram e interpenetram toda a criação, um centro de radiação para cuja influência nenhum limite é estabelecido, exceto de seu próprio dinamismo, e que mantém sua identidade como um núcleo de energia. 27. A experiência espiritual atribuída a Keter é dita como sendo a união com Deus. Este é o fim e o objetivo de toda experiência mística, e se buscamos qualquer outro objetivo, somos como aqueles que constroem uma casa no mundo da ilusão. Qualquer coisa que o impeça do caminho reto para este objetivo é sentida pelo místico como um vínculo que o une e, como tal, deve ser quebrado. Tudo que mantém a consciência na forma, todos os desejos que não sejam um único desejo, estes são mares para ele, e do ponto de vista de sua filosofia ele está certo, e agir de outra forma invalidaria sua técnica. 28. Mas este não é o único teste que o místico tem que enfrentar, é exigido dele que cumpra os requisitos dos planos da forma antes de estar livre para começar sua retirada e fuga da forma. Há um caminho da mão esquerda que leva a Keter, o Keter das Clifford, que é o reino do caos. Se ele embarcar no caminho místico prematuramente é para lá que ele vai, e não para o reino da luz. Para o homem que é naturalmente do caminho místico, a disciplina da forma é incompatível, e é a mais sutil das tentações abandonar a luta com a vida da forma que resiste à sua maestria e recuar de volta aos planos antes que o nadir tenha sido arredondado e as lições da forma tenham sido aprendidas. A forma é a matriz na qual a consciência fluídica é mantida até que adquira uma organização à prova de dispersão, até que se torne um núcleo de individualidade diferenciado do mar amorfo do ser puro. Se a matriz for quebrada muito cedo, antes que a consciência fluídica tenha se estabelecido como um sistema organizado de tensões estereotipadas pela repetição, a consciência se acomoda novamente na ausência de forma, assim como a argila retorna à lama se for libertada da restrição de suporte do molde antes de ter se estabelecido. Se houver um místico cujo misticismo produz incapacidade mundana ou qualquer forma de dissociação da consciência, sabemos que o molde foi quebrado muito cedo para ele, e ele deve retorne à disciplina da forma até que sua lição tenha sido aprendida e sua consciência tenha atingido uma organização coerente e coesa que nem mesmo o nirvana pode interromper. Que ele corte madeira e carregue água a serviço do templo se quiser, mas que ele não profanar seu lugar sagrado com suas patologias e imaturidades.
29. A virtude atribuída a Keter é a de conquista, a conclusão da grande obra, para usar um termo emprestado dos alquimistas. Sem conclusão não pode haver conquista, e sem conclusão não pode haver conclusão. Boas intenções pesam pouco na balança da justiça cósmica, é por nossa obra concluída que somos conhecidos. É verdade, temos toda a eternidade para completá-la, mas devemos completá-la, mesmo até o iode final. Não há misericórdia na justiça perfeita, exceto aquela que nos dá permissão para tentar novamente. 30. Keter, visto do ponto de vista da forma, é a coroa do reino do esquecimento. A menos que tenhamos a realização da natureza da vida da luz branca pura, teremos pouca tentação de lutar pela coroa que não é desta ordem de ser, e se tivermos essa realização, então estamos livres da escravidão da manifestação e podemos falar com todas as formas como alguém que tem autoridade.